seu reinado. Segundo Crônicas, capítulo 5. A palavra de Deus diz assim: e foi acabada assim toda a obra que fez Salomão para a casa do Senhor, e colocou Salomão nela as coisas que Davi seu pai tinha dedicado, e pôs a prata, o ouro e todos os utensílios nos tesouros da casa de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 12, versículo 1, versículo 12. E ficou em pé Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. Segundo Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 1. 1, 2, 3, 4 e 5. Capítulo 7 de 2 Crônicas. E quando Salomão acabou de orar, o fogo desceu do céu e consumiu o holocausto e as vítimas. E a glória de Deus entrou na casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor havia enchido a casa. E todos os filhos de Israel, vendo que o fogo e a glória do Senhor desciam sobre a casa, prostraram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e exaltaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, certamente a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifício diante do Senhor, e o rei Salomão ofereceu um sacrifício de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. E assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse momento em que a tua palavra será ministrada. Nos dê graça, nos dê unção, e com a mesma intensidade que essa palavra for, Senhor, colocada diante da congregação, a congregação também possa reagir à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? A igreja pode se assentar. Vira para o teu irmão e fala assim: vem comigo e receba essa palavra nessa noite. O tema dessa palavra chama avivamento. Fala aí para o teu irmão: avivamento. Fala para ele: é disso que nós precisamos. Amém, igreja? O texto dessa noite que nós separamos, que nós lemos, que nós estudamos, trata da construção do templo do Senhor, o qual foi considerado uma das 7 maravilhas de todo o mundo, de tão bonito que era, de tão adornado que era o templo de Salomão, o templo que ele dedicou ao Senhor. Se você leu a palavra, se você estudou um pouco da palavra, você vai saber que Davi tinha um desejo muito grande de ser ele, aquele que construiria o templo do Senhor. Porém, se nós abrirmos o livro de Crônicas, 1 Crônicas, eu gostaria que você abrisse comigo, lá em 1 Crônicas, no capítulo 28 de 1 Crônicas, versículo 3, a palavra diz o seguinte: mas Deus me disse, aqui Davi está falando, tu não edificarás casa ao meu nome, porque é homem de guerra e muito sangue derramaste. Amém? Então Davi, ele tinha uma vontade muito grande de fazer a casa de Deus. Mas nós vemos que o próprio Deus fala com Davi: Davi, você não vai construir a
casa, porque você é um homem de guerra, e nas tuas mãos há sangue, Davi. Mas o teu descendente vai construir a minha casa. E aqui eu quero falar com vocês que a casa de Deus é um lugar santo, amém? É um lugar imaculado. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar quando Moisés, ele sobe no monte, e Deus fala com ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa santo é. Naquele local que Moisés estava na presença de Deus. E quando nós entramos na casa do Senhor, quando nós entramos na igreja, no templo, nós entramos na presença do Todo-Poderoso. E aí na casa de Deus, nós não entramos de qualquer jeito. No passado existia um ditado que falava assim: essa roupa aqui, ó, é roupa de ver Deus. Quem lembra desse ditado aí? É roupa de ver Deus, porque era a melhor roupa que a pessoa tinha. Quando a pessoa dizia isso, a pessoa estava dizendo: eu tenho respeito com a casa de Deus, eu vou pôr a minha melhor roupa, eu vou da melhor forma que eu puder ir. Talvez você fale assim: pastor, mas a casa de Deus é para qualquer um, meu irmão. Só que você não entra na presença de um juiz de camiseta, você não entra na presença de um juiz mortal de short. Você tem que entrar alinhado. E por que nós temos que nos apresentar na presença de Deus de qualquer forma? De jeito nenhum. É respeito, é consagração. A maneira que nós entramos na casa de Deus, até isso Deus percebe. A maneira que você chega, a maneira que você se porta dentro da casa do Senhor, é lugar de respeito, é lugar de adoração, é a presença de Deus nesse lugar. É a presença de Deus nesse lugar. Se nós queremos avivamento, se nós queremos um mover do Espírito Santo, se nós queremos milagres, nós precisamos começar a mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos de nos preparar para vir para a casa de Deus. Hoje tem reunião, hoje eu vou consagrar minha vida, porque eu quero ver milagres, aleluia. Eu quero ver o coxo andar, o paralítico se movimentar, o cego enxergar, aleluia. Mas o que nós vemos? Nós vemos a igreja transferindo obrigação para o pastor, para o diácono, para o obreiro. Mas a obrigação, ela foi entregue nas mãos de quem? Nas mãos da igreja. Faz assim, igreja, ó. Nas mãos da igreja. Deus não trabalha só com o pastor, Deus não trabalha só com o diácono, Deus não trabalha só com obreiros, mas Deus trabalha com a igreja santa, uma igreja lavada, remida no sangue de Jesus, aleluia. Então quando a gente vem na casa de Deus, e a gente senta no banco, e a gente cruza os braços, e a gente não ora, não canta, não louva, você está amarrando o trabalhar de Deus, você está impedindo o mover de Deus. Mas quando nós entramos aqui com o coração aberto, com o coração alegre, orando, glorificando a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, aleluia. Quando você vem cheio do poder de Deus, você está fazendo parte da vitória, da bênção, amém, igreja? Amém? Davi tinha sangue nas mãos. E o que esse versículo fala? Ele fala da santidade da casa de Deus, fala da santidade do altar. Você quer aprofundar um pouco mais? Vamos aprofundar. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, a palavra de Deus, ela fala o seguinte: acaso não sabem vocês que são santuários do Espírito Santo,
habita em vocês. E que vocês não são de vós mesmos. Olha o que a palavra de Deus está falando. Acaso não sabem que vocês são santuários do Espírito Santo que habita em vocês? Então nós somos templo, nós somos a casa de Deus. Aprofundando um pouco mais, o nosso corpo, o nosso andar, a nossa vida não pode ser de qualquer maneira. Nós temos que buscar a santidade. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Então não é qualquer coisa que deve estar na nossa boca. Não é qualquer pancadão que você liga no seu rádio e fica lá ouvindo essa porcaria que fica tocando por aí. Como é que chama essas? Funk. Misericórdia, né? Tá amarrado, né? Ainda tem crente que liga por última altura e fica com essa porcaria ligada, né? Isso é casa de Deus. Amém, igreja? É casa de Deus. É tempo de nós buscarmos o avivamento. Aleluia. É casa de Deus. Aqui no capítulo 7, que nós lemos, nós vamos encontrar o próprio texto falando que é a resposta, que em resposta à oração de Salomão. Aqui, nessa passagem, tanto Salomão quanto Israel, eles estão consagrando o templo que acabara de ser feito. Eles estão agora numa reunião de adoração a Deus e consagrando aquele local como casa de Deus. Então Salomão, ele ora, ele clama a presença de Deus, e quando Salomão termina de orar, a palavra está dizendo que a glória de Deus entrou naquele local. A glória de Deus encheu aquele local. Então, irmãos, nós percebemos que o avivamento ele só vai vir como resposta de oração. Quando nós oramos, quando nós clamamos, e esse ano de 2023, nós estamos determinando que nessa igreja vai ser o ano do avivamento, aleluia. Mas para que esse avivamento aconteça, nós precisamos de orar. Nós estamos vendo que Salomão está orando, e quando ele termina de orar, ocorre ali um grande avivamento naquele local, como jamais se havia visto até então. Avivamento é resposta de oração. Fala aí para o teu irmão, avivamento é resposta de oração. Então nós vemos que assim, quando Salomão termina de orar, a glória de Deus enche aquele local. Falamos que Davi queria construir um templo, mas foi Salomão que foi escolhido para construir o templo. E Davi, apesar de todas as suas falhas, ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque, olha, Davi, mesmo sem poder fazer o templo, impedido por Deus, Davi, ele deixa recursos para que seu filho pudesse fazer. A palavra fala que ele deixa ouro, ele deixa prata, ele deixa ali elementos caríssimos para que Salomão pudesse usar na construção do templo. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa noite para o avivamento que ocorreu naquele momento, naquele lugar. Eles estão consagrando o templo.
Salomão faz ali a oração, e nós vemos que em resposta da oração dele, Deus enche aquele lugar com a sua glória. E a glória de Deus era tão grande naquele lugar, que a palavra está dizendo aqui, no versículo 1, no capítulo 7 de 2 Crônica, versículo 2 fala assim: e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória havia enchido a casa. Irmãos, veja que a glória de Deus era algo tangente, eles podiam palpar. Era como se o reino de Deus tivesse descido naquele lugar. A glória de Deus tomou toda aquela casa, todo aquele lugar. Os sacerdotes, eles não conseguiam entrar. Eu creio que a glória de Deus era tão grande que aconteceu com eles o que aconteceu com os discípulos no tempo de Pentecostes. Depois dessa passagem, há quase 2000 anos depois, vai acontecer o que? O dia de Pentecostes, em que Jesus havia falado para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos com o poder de Deus. E assim como esse lugar foi cheio da glória de Deus, assim como esse lugar foi cheio do fogo do Senhor, na descida do Espírito Santo, há quase 2000 anos na frente dessa passagem, os discípulos começaram a ver línguas repartidas de fogo, e eles começaram a falar línguas estranhas. A Mariana falou aqui, eles começaram a falar línguas estranhas, e as pessoas que vinham falavam: olha, mas esse povo está embriagado. Mas Pedro se levanta no meio daquela multidão e ele diz: olha, a essa hora da manhã eles não estão embriagados, mas eles estão cheios do poder de Deus. Cheios do poder de Deus. Eu creio que aqueles sacerdotes perderam a força, eles não conseguiam entrar naquele local. Mas à medida que eles foram vendo a glória de Deus, a palavra fala que eles se prostraram, colocaram o seu rosto em terra, e eles começaram a glorificar o nome do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. E eles diziam: Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, aleluia. Eles estavam extasiados, glorificando o nome do Senhor, aleluia. Nós vemos que na inauguração do templo ocorreu um grande avivamento. E esse avivamento aconteceu por quê? Porque eles estavam na presença de Deus. Então, quando nós estamos na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, quando nós nos deixamos envolver pela glória de Deus, há um grande avivamento. Amém? E eu pergunto para você: se nós temos a oportunidade de vivermos esse avivamento, porque nós vemos na igreja tantas pessoas que estão tristes, tantas pessoas que estão depressivas, tantas pessoas que estão chorando, tristes, fracas. Irmãos, nós precisamos viver esse avivamento do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos de trazer para as nossas vidas esse avivamento do Senhor, essa alegria de servir a Deus, independente das circunstâncias que nós estejamos vivendo. A palavra de Deus fala
que o fogo caiu naquele local, que a glória de Deus caiu naquele local, as pessoas se prostravam, adoravam a Deus. Quantas pessoas que já foram batizadas com o Espírito Santo, que faz tempo que não ora, que faz tempo que não sente a presença de Deus, que estão frias, que estão geladas, que estão distantes do Senhor. Parece que Deus está longe. Aí eu me lembro do pai que estava passeando com o filho, e o filho falava assim: pai, olha lá o avião, ele é pequenininho, né, pai? O pai falou para ele: eu vou te levar lá no aeroporto para você ver como é que ele é. E o filho: pai, mas ele é pequenininho. Calma que eu vou te levar lá no final de semana. Quando chegou o final de semana, o menino: pai, mas o avião é grandão, pai, olha o tamanho de avião. Mas como é que é isso? Eu vi ele estar pequenininho. Aí o pai vira para o filho e fala assim: o avião, filho, é que nem Deus. Quanto mais perto a gente está dele, mais a gente vê a grandeza dele. Quanto mais perto nós estamos de Deus, mais nós vivemos essa glória, mais nós vivemos esse avivamento, igreja. Mas quando nós estamos distante, a frieza, a incredulidade vai tomando conta dos nossos corações. Mas nessa noite eu quero convidar a igreja para que nós possamos deixar o avivamento do Espírito Santo chegar em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Eu me lembro aqui das palavras de Jesus mais uma vez: ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos do poder de Deus. Fique firme na tua posição, fique firme na tua igreja, fique firme na presença do Senhor. Ore, se agarre com Deus. Amém, igreja? Busque esse avivamento para a tua vida. E terminando essa mensagem, porque daqui a pouquinho nós já não estaremos mais em 2022, nós estaremos em 2023 daqui a pouquinho, amém? Eu quero convidar você para ficar de pé. Eu quero terminar essa mensagem com você de pé, porque daqui a pouco nós vamos vir aqui para frente. A palavra de Deus fala que depois da manifestação da glória de Deus, aqueles homens, os sacerdotes, o rei, eles se colocaram de pé e eles foram sacrificar ao Senhor. Eles sacrificaram quase 2.000 bois. Fala aí para o teu irmão: 2.000 bois e 120.000 ovelhas. É muita coisa, não é muita coisa? É muita coisa. Eles sacrificaram ao Senhor. Nessa noite eu quero dizer uma coisa para você: nós não precisamos sacrificar mais. Amém? Porque o sangue precioso de Jesus já foi derramado por nós. Nós não precisamos pagar o preço do sacrifício, porque o sacrifício já foi pago por nós. E aí você vai falar assim para o teu irmão: o avivamento passa por Jesus. Fala para ele mais forte: o avivamento passa por Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo, o que ele falava? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E o avivamento, igreja, só para terminar, não é só alegria, não. Não é só o reteté do Espírito Santo, não. O avivamento é nós nos moldarmos conforme o caráter de Jesus Cristo, aleluia. Nós sermos imitadores de Jesus. Olha, o dono daquela firma lá, ele parece com Jesus, a maneira dele agir. Olha, aquela dona de casa ali, ela é a cara de Jesus. Ela tem um coração de Jesus. Aquele frentista, aquele advogado, aquele dentista, é a cara de Jesus. Amém? O avivamento passa por Jesus. Eu estou lendo um livro que fala o Marte das
das catatumbas do tempo de Roma, quando a igreja era perseguida. Mesmo sendo perseguidos, mesmo enfrentando a morte, eles tinham a alegria de dizer: eu sou cristão. Aleluia. Eu sou cristão. Que essa alegria possa invadir o nosso coração. Que esse avivamento venha para a nossa igreja. Que as crianças sejam usadas na obra do Senhor. Que a mulher seja usada. Que o jovem seja usado. O homem, a criança, a mulher. Todos estejam dispostos a trabalhar para o Senhor. Amém? Que esse ano seja um ano de vitória na tua vida. Que você possa viver o avivamento do Senhor. A alegria de servir a Deus. Que você possa levantar a tua Bíblia e dizer: eu não me envergonho do Evangelho. Glória a Deus. Quero convidar você para vir aqui na frente. Isso, vem aqui na frente. Glória a Deus. O conjunto vai cantando baixinho.